fazer as honras, Natália. O Sami tá bravo, hein? Tá. Não tô bravo. Eu tô feliz que eu fui estudar um pouco a história da Natália. Ela faz doutorado, não sei se já acabou, em infraestrutura e tecnologia ambiental. E queria que você falasse um pouco sobre privatização, porque aqui em São Paulo, o que aconteceu na cidade de São Paulo? A gente teve problema com a Enel. E aí virou um coro, assim, toda privatização é ruim. Então, assim, o que pauta uma boa privatização e se de fato é responsabilidade, o que está acontecendo na cidade de São Paulo, da empresa ou se é culpa do contrato, da prefeitura? Qual que é a sua leitura? Perfeito. Bom, primeiro agradecer o convite, para a gente é uma satisfação grande estar aqui. E acho muito importante, até para a gente conseguir diferenciar, esclarecer, por que isso? Às vezes acontece um caso como o da Enel, e aí o pessoal começa, a Sabesp vai dar errado, tá vendo o que faz quando privatiza? Mas não é assim. E a gente tem muito exemplo bom do que deu certo. No caso da Sabesp, por exemplo, a gente estudou tudo, no mundo inteiro. O que deu certo, o que deu errado, e o que deu errado, por que deu errado, a vacina que a gente tem que trazer aqui. E não só no setor de saneamento, né? A gente estava lá no Ministério da Infraestrutura com um portfólio grande ali que a gente tinha lá, a gente tem aqui no estado de São Paulo também, mais de 200 bilhões aí em concessões, que a gente está falando no nosso programa de parcerias. E é muita forma que você modela, é a forma que você faz o processo, é a forma que você entende, que passa para a sociedade, e é algo que um local desse é muito bom para a gente explicar, né? Então, o caso da Enel. Vou comparar aqui com o saneamento, que eu acho que é o que o pessoal falou muito, né? A Enel está dando problema e, de fato, deu mesmo. De fato. Tem que melhorar o contrato mesmo. Foi um contrato da década de 90. Outra época de privatização. Fernando Henrique, né? Foi Fernando Henrique? Começou lá com o Collor, se a gente for olhar, né, o plano de desestatização. Eu acho que teve coisa do Alckmin até. É mais antigo o contrato. Eu vou checar aqui, foi mas outra época. Passou por vários. Se a gente pegar os contratos de ferrovia também, que a gente estava mexendo muito lá no Ministério. A gente fez as prorrogações antecipadas lá, melhoramos muitos contratos, colocamos melhores indicadores. Foi do Covas, desculpe, corrigindo. Foi aqui do Covas. Isso. E, de forma geral, o PSDB estava naquela década de 90, que foi importante, tiveram várias leis boas, foi outra época. Uma época lá de extinção de empresa, enfim. Quando a gente olha o nosso caso aqui agora, de saneamento, primeiro a gente tem uma questão de infraestrutura física. O que deu muito problema na parte elétrica? Árvore. Boa. Sim. E aí tem aquela discussão. Árvore fora do padrão. Tá velho. A São Paulo é tudo, aqui nos jardins, é tudo árvore que não é pra ter. Tudo é o nosso habitat. Aí você liga lá. Pergunta aqui pra Dirce. A Dirce ficou 6 meses ligando, pedindo pelo amor de Deus pra cortar cortar aqui, que tinha o galho. Podando. Aí o que acontece? Tem os protetores do verde. Isso. Os protetores do verde não deixam cortar as árvores. E o galho tá lá. Aí vem essa puta ventania, derruba a árvore e a Enel também já é ruim, né? Normalmente já demora pra ligar. Muito. Então é tudo uma coisa ruim. É tudo ruim. E aí a gente olha saneamento, por exemplo, né? A infraestrutura é praticamente toda enterrada. Então já tem uma diferença de infraestrutura aqui, ela já está dentro. Que é algo que é uma discussão que a gente tem lá no setor elétrico. Há 3 meses, vocês pegarem a contribuição que a gente fez lá no Ministério de Minas e Energia, que é o tal do poder concedente, né? Quem assina o contrato, quem regula, a ANEEL, a Agência Federal. A gente falou disso, inclusive. Olha, tem que melhorar o indicador para os próximos contratos, porque eles estão num processo de prorrogação lá. 2025 vai ser Espírito Santo, o que acontecer lá vai acontecer aqui pra gente também. E a gente falou, como é que melhora o enterramento de rede, aprimoramentos. No setor de saneamento já é enterrado. Tem uma questão de armazenamento que é difícil no setor elétrico, bateria, por exemplo. A gente, em relação à caixa d'água, é um pouco mais fácil. E no nosso processo, a gente está fazendo uma série de melhorias contratuais para a gente, seja prever plano de contingência que vai ser de 5 em 5 anos atualizado, e aí indicadores de restabelecimento, canais de comunicação mais eficientes, mais até do que a gente tem hoje. A gente está tendo também problema de abastecimento. Pegar o pessoal lá de São José dos Campos, em Budas Artes também, o pessoal está reclamando muito, né? Então, como é que a gente faz também para melhorar hoje, né? Então, a gente tem uma empresa, Sabesp, 50.3 pública, ou seja, 49 já está
Desde 2002 lá em Nova York, né, no novo mercado. Desde 98 aqui na B3. A gente vai reduzir a nossa participação, vai ficar de 15 a 30, ou seja, a gente vai permanecer ainda na empresa, só que com isso, a gente consegue trazer mais investimento, colocar pessoas que hoje estão fora, mais de 1 milhão que está fora, principalmente baixa renda, e conseguir reduzir a tarifa com isso. Então é um processo muito cuidadoso que a gente está fazendo, a gente está olhando tudo, e é que a gente pode discutir também. Que vocês já acharem que é bom a gente detalhar, porque isso às vezes mas vai diminuir a tarifa, o valor? Mas sempre é caro. Porque é que nem o telefone. Aí os caras falam o que a gente fala, né? Você pega lá, telefonia, tudo bem, o telefone custava 3 pau, Nossa, era caro o telefone. Caro. Só que o serviço, hoje em dia, também é caro. Sim. O telefone não custa tão caro como custava na época. O cara tinha linha telefônica, aquela coisa toda. Mas o serviço da gente é caro e é ruim. E não é um serviço bom. Não adianta falar que você tem 5G, porque não tem. Você compra, paga 5G, vai na rua, é 3. Exato. Entra em qualquer beco ali, é 3G. buraco já era. Isso é que é ruim pro consumidor, entendeu? Não é se é do Estado, se não é. É o serviço ser legal, né? É o serviço. Entregar. Né? Entregar o que promete. O celular só é bom no Mas, presídio. secretário, como a situação vê? Porque vocês apresentaram o projeto da privatização, explicaram isso que o Emílio falou, do ruim e do bom, e a gente acredita que a base é a maioria, né? Sim. Podemos ter grandes surpresas dessa base, alguns pularem e não ser aprovada essa privatização? O que você pensa? Eu acredito que hoje está muito bem, o pessoal está muito, muito engajado, eles entenderam, então todo mundo que a gente conversa entende. Querendo entender, entende. Esse é o ponto. Na semana passada a gente teve uma audiência, horas lá de discussão, de debate. Eu levei, fiz uma apresentação, mostrei isso tudo aqui que a gente está falando um pouquinho. Os deputados da base, eles estão defendendo bastante. Na nossa visão, vai ser aprovado o PL esse ano. E aí a gente consegue fazer a operação em meados do ano que vem. Então, esse é o cronograma que a gente está trabalhando, tá? A gente está agora num processo de conversar município por município. A gente tem 375 municípios prestados pela Sabesp. E aí, nesses anexos de cada município, caderno de encargo, a gente está colocando as obras, investimento obrigatório, gradação de penalidade, que é isso que o Emílio falou. Aonde for mais difícil, vamos penalizar mais e isso rebate na tarifa. Como é que a gente faz para, por exemplo, o que a gente vai fazer? Principalmente no primeiro ciclo ali, até 2029, que é quando a gente quer universalizar mesmo, você vai fazer concessionária e aí depois eu te remunero, ano a ano. E aí, para ajudar a agência a regular, a fiscalizar, a gente vai botar certificadores independentes também. Então, vai lá, fez a obra mesmo? Tudo bem. Aí eu cobro na tarifa. Aumentou um pouquinho, a gente pega o que tem no fundo, que a gente vai usar do valor da venda, 30%, para poder fazer essa mitigação da tarifa. Isso de imediato e ao longo prazo. Porque o que a gente colocou no PL também? O lucro que for do Estado, uma vez que o Estado permanece na empresa, o lucro que for do Estado, a gente vai pegar para botar no fundo também e fazer essa redução paulatina ao longo do tempo. E lá depois, o que a gente vai ver? Uma curva de ganho de eficiência do privado, porque a gente vai compartilhar essa eficiência. Então, a gente vai alinhar com que ele, vai fomentar que ele seja mais eficiente. E aí são duas coisas, incentivo e penalidade. Boa. Você está lá na Argentina, lá, os caras também estão querendo privatizar tudo lá. O cara quer privatizar petróleo. Você acha que tem que ser o quê, o estatal? Porque algumas coisas o Estado tem que bancar, né? Obra grande, essa coisa. Você acha que tem que ficar o quê para o Estado tomar conta? Olha, essa pergunta é muito boa e a gente sempre se faz quando a gente vai fazer uma concessão, né? Um processo. Vou pegar rodovia aqui, né? Por exemplo. A gente sempre olha assim, o que é mais eficiente? O Estado fazer uma obra pública ou eu colocar em concessão? E se eu colocar em concessão, eu vou deixar tudo a cargo do usuário pagando a tarifa, né, o pedágio que a gente passa, ou eu vou precisar também fazer um aporte? O Rodoanel, por exemplo, que a gente fez em abril agora, foi super bem sucedido, só que é uma PPP, uma concessão patrocinada. O que significa isso? Que além da tarifa, o pedágio que a gente paga, o Estado aporta um pouco também para dar sustentabilidade para o negócio. E aí a gente começa a ver o que é estratégico, o que se eu jogar no mercado, se eu fazer uma licitação,
vai ter gente participando, porque não adianta nada eu também colocar lá uma infraestrutura e não aparecer ninguém. Então eu tenho que ter um processo que seja vantajoso, que tenha competitividade à medida do possível, porque a gente está falando em valores muito altos, e que tenham boas empresas para prestar esse serviço ao longo do tempo. E aí a gente sempre começa a fazer essa comparação, que é o tal que a gente chama do value for money, valor do dinheiro. Então, quando eu vejo que o valor, esse valor do dinheiro, eu consigo ter numa concessão, que é o que a gente tem visto cada vez mais e mais por boas modelagens que a gente faz, aí vamos fazer essa delegação para o privado. Vai ficar 30, 35 anos e vai voltar depois para o Estado.